Estou recebendo aqui agora, na nossa programação, vamos bater um papo com a professora Emanuela, que também é poeta, contadora de história, articuladora do coletivo Florear, aqui na Chapada Diamantina. Eu não trouxe como registro, mas estaremos também com Lucas Ribeiro, né, que é o ilustrador desse material, e a gente vai conhecer um pouco essa história e entender. Professora, seja bem-vinda ao nosso jornal, tudo bem? Muito obrigada, tudo bem? Saudações literárias a todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa prazer tarde. Nosso. Lucas, seja bem-vindo, tudo bom, Lucas? Muito obrigado, boa tarde. É um prazer estar aqui também. Como é que surgiu o projeto? Obrigada. Então, eu já faço contação, como eu disse, há um tempo, mas senti a necessidade de ampliar. E com a chegada dessa professora, né, Enia Ramos, na nossa cidade, eu fiz o convite a ela, por conta que ela canta e tem alguma intimidade com alguns instrumentos e já tinha uma caminhada no teatro. Com isso, ela me apresenta um grupo Tiquetê e a gente inicia esse processo de contação com uma adaptação de uma peça, que é o Coati Sua Casa. Dessa vivência, a gente se inspira a escrever uma narrativa autoral inspirada em uma menina, Maria Alice, de 6 anos, de uma comunidade quilombola de Palmeiras, né, comunidade do Tejuco, e a gente começa essa construção. Né? Esse arranjo é também composto por Valnei de Paula, que é o músico, e é um projeto que abraça os alunos da Escola Souto Soares, assim como a protagonista, que é da Escola Rural de Tejuco, e o primeiro ilustrador não foi Lucas Ribeiro, foi um aluno da Escola Manuel Afonso. Por que, Nerisvaldo? No início, nós montamos uma confecção artesanal. Nós não tínhamos a pretensão de lançar esse livro convencional, que foi logo depois, a convite da editora Cogito. Ivan de Almeida nos lança o desafio de montar esse arranjo para lançar na Bienal do Livro, e prontamente a gente se mobiliza. Então, no último dia 1º de maio, estivemos na Bienal fazendo o lançamento do Quintal do Vô Modesto, com a ilustração de Lucas Ribeiro. Perfeito, mas para a gente entender melhor, a senhora falou de Souto Soares, Palmeiras, e estamos em Ceabra. De onde é a professora? Pra gente... A senhora falou da Enia, né? Que teve, encontrei, ela teve pra gente. Nós somos de Palmeiras e sempre tem essa dupla interpretação. Quando eu falo Souto Soares, é Escola Municipal Souto Soares. Por quê? Porque a protagonista, ela é real. Ela salta das ruas da comunidade quilombola dentro do livro. No entanto, como é uma contação, a Aisha Salles empresta a sua representação. Ela que representa a Maria Alice no processo de contação, e Vitória representa o outro personagem, que é a Sabiá. Então, assim, é uma narrativa muito das vivências da comunidade quilombola de Tejuco, com um toque especial do imaginário infantil. Por quê? Porque a melhor amiga da protagonista Maria Alice é a Sabiá, que é uma Sabiá falante. E elas trocam várias confidências. Que legal, que bacana. Traz pra gente um pouquinho como foi a primeira versão, já que a senhora falou que a gente não tinha a participação do Lucas na primeira versão, mas só pra gente entender como foi da primeira pra gente chegar agora. Aí eu vou também estar conversando com o Lucas. Certo. Então, a ideia era fazer o casamento da literatura com a musicalização, tendo as brincadeiras de roda e as cantigas como pano de fundo. Então, esse projeto nasce na nossa escola, que eu e Enia somos professoras, as duas, na Escola Municipal Souto Soares, que é em Palmeiras. Muito bem. E nessa construção, a gente convida o aluno João Miguel, da Escola Municipal também de Palmeiras, Manuel Afonso, para fazer a primeira ilustração, porque teríamos um livro artesanal, que eu infelizmente esqueci de trazer. E confeccionamos esse livro artesanal. Houve uma transposição, então. Exatamente. Então, a primeira edição do livro, que essa é a segunda, foi toda feita artesanal. Toda feita manualmente pelos nossos alunos. Eu e Enia produzimos, né, a narrativa, e aí, com o convite da editora Cogito, a gente convida Lucas Ribeiro, que foi aluno da Escola do Tejuco. Entendi. Hoje ele ingressa no mercado de trabalho aqui em Ceabra, mas as suas vivências e as suas memórias afetivas estão muito conectadas com esse território de identidade. Então, para legitimar a poesia, a gente convida Lucas para trazer os seus traços, os seus coloridos, e aí ele muito intuitivamente vai nos emprestando esse arranjo que deu uma potência à nossa obra, né? E essa potência foi tão intensa que
que Ivan de Almeida se encantou e redigiu um texto prontamente para sinalizar a força da construção de Lucas, e ele está se projetando como ilustrador nessa obra, primeiramente. Que bacana. Lucas, conta pra gente aí como é que foi participar desse primeiro projeto, né? Que é o que parece, você trouxe um pouco daquilo que você vive, né? Mas como foi para você estar fazendo parte disso? Com certeza. Para mim foi, assim, muito especial, porque eu já trabalhava com o Manu desde quando eu tinha meus 12, 13, 14 anos. E quando surgiu a oportunidade, eu me prontifiquei na hora. Eu falei, com certeza a gente vai fazer. Eu não imaginaria que seria tão especial assim, mas para mim bacana, foi né, incrível rapaz? mesmo. É porque você se sente aí, né? Sim, com certeza. A identificação é muito forte, né, professora? Então, ficou muito bacana esse processo. Conta pra gente aqui, para aqueles que estão em casa, acompanhando o nosso Jornal do Meio-Dia, entender quem é o senhor Modesto. Então, o senhor Modesto, ele não está mais entre nós. É um ancião da comunidade quilombola de Tejuco. Nós tínhamos não só Palmeiras, como parte da Chapada, ele como um guardião das memórias de Tejuco e região. E eu tive o privilégio de ingressar na educação em Palmeiras, em Tejuco, que é onde ele morava. E quando eu descia do carro, ele estava ali embaixo de uma árvore. Já vai, não é, Manuela? Deus abençoe. Então, quase todas as tardes, antes de ingressar ao meu ambiente de trabalho, ele me abençoava. E ficou essas memórias. E aí, com o tempo, com a relação profissional, eu fui conhecer os netos de seu Modesto. E o quanto essa relação de valor, de vivência, de memória afetiva, impactou na relação enquanto professor-aluno. E a gente traz o quintal do vô Modesto como uma referência. Mas esse quintal é como uma referência de construção de identidade, de memórias afetivas. E claro que esse quintal, ele contrapõe, ele rompe as barreiras ou os limites geográficos. A Chapada é um grande quintal literário, um grande quintal poético, de construção musicais. Então, assim, é essa brincadeira que a gente faz, né? O quintal como espaço de construção afetiva, de identidade, de literária, musical, e especialmente na perspectiva de fortalecer a infância, porque a gente traz como bojo desse projeto o resgate das cantigas e brincadeiras de roda. É uma narrativa musicalizada. Fica mais fácil, né? Ô, Lucas, como é que foi para construir esses personagens nessa sua primeira experiência? Ainda sobre o seu Modesto. Fica à vontade. Eu me lembro também, assim como o Manu, que a gente saía da escola, ele estava lá, debaixo da árvore. Sempre Era o cantinho dele. Era o cantinho dele, com certeza. E a gente passa lá hoje em dia, a gente olha lá e não vê ele, é bem marcante, assim, sabe? E eu procurei unir tudo que eu já tinha de conhecimento, de vivência mesmo, para poder transferir pro livro, através de desenhos, assim. Foi um desafio, a questão do tempo também. Mas, é bom relatar. Mas eu me orgulho muito de ter participado, com certeza. E essa questão do tempo, é porque houve a necessidade, teve que ter pressa, professor? Alguma coisa nessa questão? Sim, não? Nós tínhamos a agenda da Bienal. Lucas tem uma agenda profissional bem intensa e o universo conspirou junto com a nossa força ancestral, que esse ilustrador estava lá na terra natal dele, no povoado de Cruz, no entanto, sem praticamente nenhum recurso, mas ele usou o que ele tinha da melhor forma, e eu acredito que em 4 dias, Lucas? 4 dias. 4 dias ele ilustrou esse material com muito afeto, né? A gente consegue sentir a energia e, assim, é muito valoroso conseguir fazer essa conexão com o Lucas, porque, como ele disse, a gente tem mais de 10 anos que a gente trabalha em parceria, eu com os versos, com a composição literária, e ele sempre trazendo a ilustração. E aí a gente brinca, né, que a gente faz essa conexão no Tejuco e agora perpassa por outros espaços, e chegamos aqui hoje no Jornal Chapada, e felizes estamos em poder compartilhar com vocês, através desse espaço, um pouco da nossa vivência, da nossa construção. E na oportunidade a gente quer convidar, né, Erisvaldo? Podemos? Pois não, só lembrando, viu? A gente teve um lançamento na Bienal 2024, tá? Já foi lançado na Bienal e agora vem um convite, professora. Então, domingo estaremos na Praça Doutor José Gonçalves, dia 16,
fazendo o lançamento do livro na nossa cidade a partir das 16h30 e vamos manter o preço promocional da obra no valor simbólico de R$20. Esperamos vocês. Que bacana, que maravilha. Professora, saindo um pouquinho do livro, a senhora é natural de Palmeiras? Eu me considero, Nerisvaldo, mas sou paulista. A senhora chegou em Palmeiras tem quanto tempo? Tem 43 anos, mais ou menos. Muito bacana, viu? E se identifica muito com Palmeiras. A família da senhora hoje tem Palmeiras. Sim, na verdade eu sou do Riacho do Mel, me considero de Riacho do Mel, povoado quilombola de Iraquara, né? E assim, muito da minha vivência com minha mãe me fez ter uma responsabilidade social muito grande. Então eu procuro trazer um pouco do que a minha mãe não conseguiu viver para a sala de aula, né? A gente precisa trazer algumas vozes, algumas vivências para protagonizar. A gente vê um trabalho tão bonito. Conta pra gente um pouquinho das dificuldades que a senhora encontra, né, para quem trabalha com cultura, com arte no nosso Brasil. Não é brinquedo, ainda mais aqui na Chapada Diamantina, que é o fundo do fundo. Explica pra gente, traz pra gente um pouquinho esse material tão bonito, né? Bienal 2024, a gente vai ter um lançamento agora, você que é de Palmeiras. Traz pra gente das dificuldades que a senhora encontra, mas nunca desiste. Acho que até para aqueles que estão em casa nos acompanhando e vendo, ó, tá aí a professora como exemplo, né? Então, existem as dificuldades, mas antes de chegar lá, eu quero agradecer assim, pode ficar à vontade. A rede de apoio que a gente tem. Uma delas é a Nanda, que eu encontrei com a Nanda na Flian, e a gente conseguiu, né, ela que compõe a equipe do Jornal Chapada, a gente conseguiu continuar dialogando e pensar possibilidades. Então, esse arranjo dentro de Palmeiras, através da parceria com a professora Enia, com o músico e colaborador Valnei de Paula, com as próprias escolas e estudantes, e especialmente, Nerisvaldo, a receptividade e o carinho da comunidade quilombola de Tejuco, através da família de Maria Alice, como também do vô Modesto, a gente encontra uma força. No entanto, a gente não pode desconsiderar que esse é um projeto independente, gente. Nós não temos apoio nenhum para fazer o lançamento desse livro. A gente está fazendo, a gente mesmo assumindo esse custo, considerando que Palmeiras nos apoia, o SEABRA também nos apoiou na ida para a Bienal. A gente fez um levantamento muito grande, através de Mônica Garrido, que liderou essa mobilização financeira. Nós conseguimos 65% a 70% do custo, nós não fechamos o valor todo da viagem, considerando que a nossa caravana foi composta de 9 pessoas, que nós não poderíamos chegar numa Bienal, falar de uma comunidade quilombola sem trazer de forma legítima as pessoas dessa comunidade. Então, nós fizemos questão de levar a Maria Alice, que só tem 6 anos, com a sua mãe, e a família de seu Modesto elegeu uma representante, e aí fomos também com as estudantes para fazer a contação. Então, assim, esse trabalho ele encontra inúmeras dificuldades, e a principal é a questão financeira, a falta de apoio, porque a gente entende que a gente vive numa era digital, virtual, em que o livro físico, ele realmente está perdendo espaço, não só na sala de aula, como na nossa sociedade como um todo. Então, é preciso reacreditar sempre, mas a gente tem uma rede de apoio, né? Emílio Tapioca, que era o nosso representante territorial de cultura, é uma pessoa que nos inspira e nos apoia muito. As nossas crianças, né? Por elas que a gente faz isso, porque todo o clímax dessa narrativa é a sanfona de Dona Del que sumiu. E nessa loucura, nessa procura dessa sanfona, porque o forró vai ficar comprometido, seu Candinho aparece, que é outro ancião, que ele é morador do Tejuco e personagem dessa narrativa. Ele relata o quanto ele se preocupa com o reizado da comunidade, considerando que a nova geração só vive conectada. Então, é uma narrativa que tem vários objetivos, mas o principal deles é fortalecer os leitores que já existem, como também despertar a leitura para novos leitores e estimular jovens como Lucas Ribeiro, que sempre ilustrou, e as ilustrações estão na gaveta. E essas ilustrações aqui precisam romper para além do território da Chapada Diamantina. Perfeito. E é por isso que a gente está aqui nessa tarde. Perfeito, perfeito. Professora, obrigado pelo nosso papo, tá? Boa sorte. Lucas, parabéns a vocês, né? Professora, até pela insistência, eu sei que a senhora tem mais tempo nessa estrada. Lucas, tomara que
90% que você tem feito saia dessa gaveta, né? A gente já tem o início aí desse trabalho, a gente já tem a estreia. E precisando, a gente está sempre à disposição. Nós que agradecemos ao espaço e que vida longa ao Jornal Chapada, que a gente possa seguir dialogando, amém, não só essa pauta, como outras pautas também. Muito obrigado a você e a todos que estão nos assistindo nesse momento.